Olá, meu nome é Robert Bezerra, eu sou estudante do curso de Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará. Eu sou lotado no curso no Polo de Russas, na modalidade à distância. O meu trabalho da Bioação 4 é falar sobre o tecido muscular e suas peculiaridades. A mostrar como funciona o tecido muscular e também a sua diferenciação, eu vou usar esta maquete, onde nós podemos observar o músculo, o fascículo muscular, as fibras e a miofibra. Aqui embaixo nós podemos ver três tipos de apresentações, que são os três tipos do tecido muscular. Nós temos o tecido muscular estriado, esquelético. Nós temos o tecido muscular liso. Nós temos também o tecido muscular estriado cardíaco. A evolução dos animais, ela decorre da existência de um tipo especializado de tecido. Nesse tecido, as células apresentam, além de outras especialidades, a capacidade de contração e de extensão. No tecido muscular, essas células elas sofrem diferenciação e formam as fibras. Nessa estrutura, as células recebem novas nomenclaturas, como por exemplo, a membrana celular das células, ela recebe o nome de sarcolema, o citoplasma é o sarcoplasma, o retículo endoplasmático ele recebe de retículo sarcoplasmático. As mitocôndrias, no caso, não vai ser essa nomenclatura, vai ser o sarcossomos. As fibras do músculo, elas apresentam-se unidas em com uma porção de tecido conjuntivo, formando feixes. Há essa capacidade de contrair e de estender das células musculares, nós chamamos de contratilidade. As células desse tecido têm um formato alongado e promovem a contração muscular, o que permite os vários movimentos do corpo. Temos três tipos de tecido muscular. Tecido muscular liso, está aqui no meio da nossa maquete. O tecido muscular estriado esquelético, que está aqui à sua esquerda. O tecido muscular estriado cardíaco. Ele forma a parede do intestino, também forma a parede do útero e de algumas artérias. Ele tem uma contração involuntária. O formato das células, elas são isoladas, certo? Elas não são interligadas, elas são isoladas, alongadas e fusiformes. As estriações dessas células elas são ausentes, até porque é o liso, né? O número de células é uma única célula, certo? Ela é central. A velocidade da sua contração ela é pequena, até porque, como no intestino, a movimentação ela precisa ser lenta para que seja absorvido os nutrientes. Então, esse tipo de tecido, no intestino, ele tem uma contração muito lenta. E também nos outros órgãos que ele tem essa formação. A habilidade de se manter contraída dele é grande, porque como ele vai precisar fazer uma força dentro do intestino, ele vai ter uma força maior, então ele precisa manter mais contraído. O esquelético, como o nome propõe, o músculo esquelético ele está unido ao esqueleto, ele já tem umas contrações mais voluntárias, ela que promove a movimentação, certo? Ele tem uma forma alongada, a junção delas é cilíndrica e elas são unidas. As estriações deles são presentes, o número é bem variado, são muitas células e tem uma localização mais periférica. A velocidade da contração é rápida, porque os movimentos precisam ser mais rápidos, certo?
a habilidade de se manter contraído é menor, porque com a associação da actiosina e miosina, ela precisa ser mais rápida. O músculo cardíaco ele é exclusivo do coração, certo? Os movimentos dele são involuntários. O formato das células ele é alongado, também é ramificado, certo? Como a gente pode ver aqui na maquete, ele é unido, mas tem ramificações aqui no meio, aqui já é uma outra célula. Esses pontos são o núcleo da célula, certo? E podemos perceber as estriações que ele vai ter. O número de células, no caso, é 1, no máximo entre 1 a 2, e ela é centralizada, até porque, como ele vai ter uma formação mais cilíndrica, ele precisa ser bem dividido. A velocidade da contração dele é rápida, nós podemos perceber com as batidas do nosso coração, e a habilidade de se manter contraído dele é pequena. Nós podemos perceber só botando a mão no nosso coração, que você vai ver que a habilidade dele de ter uma rápida contração é bem grande. Da contração muscular, ele depende da formação de um complexo chamado actomiosina. E ele, por sua vez, depende da presença de íons de cálcio dentro das fibras, das miofibras. O que acontece? Quando o músculo está em repouso, tem uma baixa concentração desses íons de cálcio e tem a presença da ATP. Com essa baixa concentração não tem nenhum movimento, certo? Ele mantém a actina dissociada da miosina. Quando ocorre algum estímulo, pode ser neural, certo? Quando existe este estímulo, as vesículas do retículo endoplasmático da fibra muscular, as vesículas dela liberam esses íons de cálcio, aumentando a concentração desses íons. Quando isso ocorre, a atividade enzimática da miosina começa a fazer a transformação da ATP na ADP. Quando isso ocorre, a liberação de energia. Com essa liberação da energia, as cabeças da miosina se associam à actina, fazendo a associação do complexo actiomiosina, que mantém essa contração. Elas são um importante instrumento de ensino-aprendizagem. As maquetes elas fazem uma representação visual das estruturas, por exemplo, na biologia que você vai apresentar em sala de aula. É uma ótima forma de você estar fazendo com que o seu conteúdo ele vá para o mundo real e você possa mostrar essa maquete, essa estrutura, para os seus alunos durante as aulas. Na maquete que eu usei para fazer a representação aqui do tecido muscular, eu usei poucos materiais. Eu usei algumas garrafas, certo? Eu usei uma garrafa, um que sobrou de uma vitamina C efervescente. Pode ver que são vários palitos, são alguns palitos de espetinho, churrasco. E também tenho alguns canudinhos. E tinta guache, e também utilizei papel crepom para a estrutura. A parte de baixo, como você vê na foto, que vai ser passada depois dessa parte do vídeo, você vai ver também que a estrutura base também é uma tampa de isopor. Tudo feito com material reutilizado.